Quando nós falamos de perdão, perdoar é divino. Nós não podemos pedir perdão para o outro, porque é divino. Se eu peço perdão para outra pessoa, eu estou colocando uma batata quente na mão dela e eu estou praticamente obrigando ela a me perdoar, porque senão ela não é uma menina de Deus. Se ela não me perdoar, não, porque eu já pedi perdão, já fiz a minha parte. E tem tanto ego nisso, tem tanta besteira nisso, né, que as coisas não são assim. Aí, quando o outro pede perdão pra gente, eu também me sinto na obrigação de perdoar, porque senão eu não sou uma menina de Deus. Então, o perdão é praticamente uma covardia, tanto de pedir quanto de dar o perdão, não é uma prepotência, eu te perdoo. Então, nós não pedimos nem desculpa. Nós reconhecemos a nossa parte e dizemos: eu sinto muito. Só agora eu compreendo. Então, o que que eu ofereço para o outro? Consciência. Eu ofereço para outra pessoa um nível de consciência relacionado àquela situação e começo a trabalhar em cima disso, porque eu fico só com a minha parte daquilo. Então, não é pesado ficar com a minha parte daquilo. Agora, quando eu fico com a parte do outro, né, determinando o que, que o outro teria que ter feito, não perdoa, a vítima não perdoa o agressor, com medo dele não pagar pelo que ele fez, e assim por diante. Então, quando eu olho e falo, eu sinto muito, só agora eu compreendo, eu estou trazendo consciência. Quando eu falo, agora eu fico com o que é meu nisso e vou olhar para isso. Aí nós entramos no trabalho de hoje. O trabalho de hoje, né, que a gente está seguindo desde a semana passada, que é o perdão do self e a ressurreição do self. Vamos trazer uma nova consciência aqui, né? Então aqui a gente falou bastante sobre a pressão de perdoar. E às vezes a gente tem pressa em perdoar porque a gente quer se ver livre daquilo. Fala, meu Deus, eu preciso me libertar dessa situação, eu preciso me libertar, parar de carregar essa pessoa, parar de carregar essa raiva. E eu preciso ir para a vida. Eu tô focada na outra pessoa. Então, aqui nessa consciência que nós vamos plantar hoje, o trabalho é: eu vou me permitir sentir de verdade as situações. Não, mas eu sinto. Lembra? Eu sinto todos os dias da minha vida. Mas não é esse ressentir da vítima. É o sentir com a responsabilidade da transformação. É o sentir com os olhos do adulto, não da criança ferida, não do pobrezinho impotente, não. É os olhos do adulto alinhado. Então, vou trazer uma situação que provavelmente todo mundo passou, que é algum processo relacionado à mãe. Então, naquele dia que eu estava morrendo de fome, a minha mãe me ignorou. Minha mãe não cuidou de mim. A minha mãe não me nutriu. E mesmo que a mãe tenha nutrido, se por algum motivo a criança associou isso, porque a criança não tem neurologia para entender toda a dinâmica que a mãe está passando.
ela vai estar ali, né, no primitivo dela, no cérebro reptiliano dela. Então, quando ela interpreta alguma coisa da mãe, gravou. E aquela mãe tem que carregar para o resto da vida aquela cruz de dor daquela criança. Então, a criança não se entrega mais para o amor da mãe, né? E não se entrega para o amor da vida. Então, muita dor que o adulto carrega sem nome. Quando a gente vai mexer, o nome é a mãe. Tá escrito mãe. Então, a gente vai adultecendo, que essa é uma palavra pesada. Nós vamos interpretando isso e permitindo sentir de maneira responsável. Aí o que acontece aqui? Tem um outro ponto de vista nisso, tudo, que é o seguinte: karma. Alguns karmas criam força e se perpetuam porque eu enrosquei ali, não senti aquela situação com maturidade e responsabilidade. Olha como que isso é complicadíssimo. Então eu vivo uma situação lá na minha infância, trago essa dor. Na idade adulta, eu tenho maturidade para uma elaboração. Eu não faço elaboração porque eu não amadureci emocionalmente, né? Eu só tenho maturidade física, já trabalho, tenho meu dinheiro, né? Já casei, tudo, mas eu não tenho a maturidade emocional para olhar para aquilo. Aquilo começa a se repetir na minha vida com outras pessoas. Aí se repete com o homem ali que você conheceu, não sei onde. Ah, eu tinha um karma com ele. Aí vai e se repete com outro. Nossa, eu tinha um karma com ele. Nossa, mas é o mesmo. Então não é com ele, é um karma comigo. E isso pode ir a nível epigenético, pode ir a nível sistêmico e pode ir a nível kármico. Então, quando o terapeuta pega no pé em relação ao autoconhecimento, é muito sério isso. E eu demorei bastante para entender isso no meu processo terapêutico também, né? Que às vezes eu queria tanto falar, né, outras coisas e eu tinha que voltar lá para buscar na origem aquilo. Não, mas o que tem a ver a minha infância com isso que aconteceu hoje? Porque tá. Aí eu entendi o que realmente era um processo meu ali. Então aqui o outro perde a força quando eu assumo esta responsabilidade. E isso é a nossa grande libertação. Quando o outro não tem mais o poder de ser o karma da minha vida. Quando eu não dou mais o poder para o outro ser o karma da minha vida. Nós simplesmente nos despedimos desse momento, desses ressentimentos, desses julgamentos, dessa superioridade onde a vítima está do lado de Deus e o agressor não, ou do agressor que é prepotente, da vítima que é uma pobrezinha. Eu consigo realmente, eu consigo ir buscar minha cura. Então, vamos deixar isso totalmente gravado. Peraí, tem gente chegando aqui, eu tô perdendo foco, que estão me mandando mensagem no WhatsApp. O que acontece? Vamos deixar isso gravado nesse sentido, de estar em alerta e perceber quais meios de vida
eu estou sustentando nessas relações kármicas? Quais meios de vida eu estou sustentando nesses processos repetitivos? E começar a identificar o que que é um, o que que é outro. Quando realmente aquela pessoa é um peso na nossa vida, é algo que a gente precisa mergulhar para entender o que que essa pessoa tá me trazendo de aprendizado e crescimento, o que que eu posso evoluir aqui. E quando é um processo meu e que eu vou encontrar uma pessoa, outra, até eu entender que eu sou o karma de todas essas pessoas. Aí eu vou trabalhar no meu auto-perdão. Aí sim eu vou trabalhar numa linha divina de auto-perdão. Aí sim eu já falei isso aqui em alguma meditação, que foi o seguinte: quando o cachorrinho cai e rola a escada, a gente ri, fala, ai, que fofura. O gatinho brinca e cai. E, né, uma gracinha, uma fofurinha. Agora, quando eu erro, eu pego o chicote e fico anos elaborando na minha cabeça, eu devia ter falado aquilo, como que eu não vi aquilo outro, não, mas é muita burrice. Então, isso tem que ser corrigido para autorresponsabilidade, para maturidade emocional, e aí nós sentimos o que realmente precisa ser sentido. Então, hoje a nossa meditação vai trabalhar em cima de puxar a energia de autorresponsabilidade, maturidade, expansão de consciência. Hoje nós vamos expandir, 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 expandindo, 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 porque a saúde vem na autorresponsabilidade. O dinheiro vem na autorresponsabilidade. O amor vem na autorresponsabilidade. A liberdade vem na autorresponsabilidade. Tudo vem na autorresponsabilidade e tudo em altíssimo nível, né? Tudo com consciência, tudo com promessa de usufruir de verdade. Porque o que que adianta, né? Ter dinheiro e ter um dia só por semana para passear e nesse dia você não aguenta, você dorme. O que que adianta ter saúde e não fazer nada com ela? O que adianta ter um monte de pessoas que você gosta, que gostam de você e não ter um bom relacionamento porque é infantil? Então aqui a gente não está falando de quantia, de dinheiro, de corpo, do Photoshop. A gente está falando de qualidade de tudo isso, de consciência de tudo isso. Então, esse é um outro exercício que depois da palestrinha, depois do Sermão da Montanha, é como se o nosso cérebro engolisse tudo isso. Então a gente fecha o olho e inspira tudo isso. Como se nós estivéssemos ritualizando o tomar disso, né? Então, falou, prestou atenção, né? Nossa, entendeu, pensou num monte de coisa, não entendeu aquilo outro. Aí, a hora que termina, a gente inspira, fecha o olho, como se estivesse tomando mesmo, inspirando essa consciência que foi criada por palavras que o meu ouvido ouviu, que vibrou no meu corpo, que ressoou ou que me fez dispersar, porque quando a gente dispersa também é importante saber, opa, peraí, tô dispersando, tô numa palestra que eu tô dispersando, porque será? Nossa, informação demais me pesa, porque será? Então tudo tem um sentido e a gente tem que ler. Então inspira. Cada palavra, cada consciência e inspira um pouco mais fundo,
toda a egrégora que está por trás de tudo isso, sustentando essa sabedoria na Terra. Toda a egrégora espiritual, do autoconhecimento, toda a egrégora espiritual da magia por trás da vida, que é aquela que a gente nem imagina que tem, que existe, né? Todos os que vieram antes e foram compilando tudo isso até atingir a nossa consciência, nós vamos fazendo a respiração consciente, conectados ao coração. Inspira pela boca e expira pela boca, fazendo um som. Sentindo o ar entrar e sair pelos lábios. Nos mantendo no momento presente, dia 15/5, 20 horas e 25 minutos. E percebam se por alguns segundos a mente nos esvaziou. Segundos já é o suficiente para a gente gravar isso como memória no nosso corpo. Continuem de olhos fechados, respirando conscientemente. E eu vou trazendo mais consciência. Mais consciência. Apenas quando a reconciliação conosco mesmo acontecer, será possível que o verdadeiro perdão aconteça para as outras pessoas. Ou, no mínimo, a reconciliação consigo mesmo, que faz com que você não acumule mais energia com relação ao problema. Respira essa consciência. Sente o coração. E expande, dá o comando, expande consciência. Expande, expande, expande consciência. Reconciliação comigo mesmo. Expande consciência. Expande, 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 expande. E todas as memórias, todas as vivências, elas estão registradas no nosso ser, partindo do nosso coração. Então, quando eu lembro do meu coração, quando eu respiro para ele, quando eu respiro consciência para o meu coração, trago expansão para todos os sentimentos que tem dentro do meu coração. Ele começa a se libertar e eu começo a acessar a consciência de um coração passivo. Compassivo. E nós expandimos esse coração compassivo, expandindo, expandindo, expandindo o coração compassivo, respirando conscientemente.
o coração compassivo. E aí sim nós expandimos essa compaixão para todos. Todos os seres que habitam a Terra, sem distinção de nada. Seres humanos, animais, minerais, vegetais, movimentos da natureza, elementos além da natureza, elementais da natureza. Todas as linhas espirituais manifestadas na Terra para a consciência humana. E damos o comando: expande. Expande, 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 expande consciência, expande coração compassivo. Expandindo e criando espaço interno, deixando circular a energia de um vácuo imenso, espaço para o novo. E na nossa imaginação, seguindo na respiração consciente, nós nos vemos, nos projetamos à nossa frente e pedimos perdão, olhando nos nossos olhos, nós dizemos perdão. Esse perdão é num sentido de interrogação, perdão. E também é no sentido de uma exclamação, de dar o perdão, perdão. Ele existe, ele está vivo, perdão. Um perdão recíproco. Eu ofereço perdão a mim mesmo e a minha essência reflete esse perdão para minha consciência. E nós descansamos até sexta-feira nesse perdão, perdão. E expandimos a consciência do alto perdão, do coração compassivo. E damos o comando: células originais, lembrem-se da paz. Células originais, lembrem-se da paz. Células originais, lembrem-se da paz. E assim nós trabalhamos a um nível de maturidade espiritual imenso, a um nível de autorresponsabilidade, de autoacolhimento, de coração compassivo imenso. Inspiramos, levantamos a cabeça, abrimos os olhos, olhando bem para cima, alongando os olhos. Voltamos a cabeça, olhamos à frente, nos situamos presentes e prontos para crescer, para trazer mais e mais e mais consciência, maturidade, coragem para sentir de verdade as situações
E aí eu quero trazer mais algumas coisinhas aqui com vocês despertos. Mas continuem relaxados e atentos a tudo que eu vou falar. Você será capaz de se abrir e assumir a responsabilidade pela sua participação em cada experiência da vida, entendendo que você desempenhou um papel em cada situação. Você não tem de assumir a responsabilidade pelo papel de mais ninguém, apenas pelo seu. Se você perceber que está focando o papel de outra pessoa, deixe ir, respire e volte a se focar em si mesmo. Abra-se para os seus sentimentos em relação a isso. E pergunte-se. E aí, nessas perguntas, tem algumas perguntas em sentido negativo aqui. Vocês não vão fazer perguntas no sentido negativo. As perguntas serão: o que eu estou ganhando nesta situação? Ai, nada, não estou ganhando nada. Não responda. Qual é o meu ganho? Não responda nada. Façam a pergunta e libera. Qual é o meu ganho secundário nessa situação? O que eu tenho a aprender com essas pessoas? O que eu tenho a aprender com a minha atitude nessa situação? Para que isso está me servindo? Então, perguntas de autorresponsabilidade. Quando você não lida emocionalmente com algo, você recria uma experiência similar. Então, tem outra oportunidade de sentir isso e se curar. E é assim que o universo funciona. Ele continua a lhe trazer a dádiva da lição para que você tenha uma outra oportunidade. Esse é o papel da consciência universal, dar a você a oportunidade de aprender o que veio aprender. Continua a recriar o que precisa aprender, até que esteja disposto a sentir e a aprender a lição que propicia a própria cura. Quando você se cura, torna-se mais aberto e esclarecido sobre o que está acontecendo em sua vida e por quê. Você sai do papel de vítima e começa a desempenhar o papel da consciência. E a introspecção é um instrumento importante para o alinhamento do self. Dá a você tempo para se acolher com paciência, amor e compaixão, para compreender melhor suas vulnerabilidades e todas as suas diversas emoções. O coração é um instrumento de recepção e atua desta maneira. É pelo coração que recebemos amor. E estudando um pouco de neurociência essas semanas, descobri uma coisa assim muito legal. Do lado que os hemisférios do cérebro, eles são abertos quando nós estamos sendo gestados. E o coração fica acima deles, como se fosse uma tríade. E 21 dias depois, né, que a gente começa a ser gestado, o coração se forma, ele pega e desce, e os hemisférios cerebrais vão se fechando, e ele vem para o centro do tórax. Então, quando o coração desce, ele deixa uma conexão total de redes neurais, de uma conexão profunda, e ele vai para o centro do nosso corpo comandar tudo. Comandar todas as nossas atitudes, comandar todo o movimento de receber da vida e de dar da vida. Então, trabalhar no chakra cardíaco, né, ele é o grande trunfo, assim, de cura. Coloca todas as suas questões no chakra cardíaco e expande o coração com tudo isso. E aí, essa semana, vocês vão
deixar preparado para sexta-feira, eu já tenho. Mas vocês vão pegar uma colher de mel, uma colher de camomila da plantinha. Pode ser óleo essencial, 3 gotas de óleo essencial de camomila romana, camomila azul, pode. Uma colher, 3 gotas de óleo, uma colher de erva. E aí vocês vão deixar, façam amanhã o mais rápido possível para ficar pelo menos 3 dias curtindo. E na sexta-feira vocês vão passar no cardíaco esse mel de camomila, pedindo perdão a si mesmo por todo julgamento, autorreprovação, autocrítica, falta de autorresponsabilidade, falta de maturidade, todas as vezes que a gente se deixou por outras pessoas, todas as vezes que a gente se culpou, se vitimizou, todas as vezes que nos tornamos vilões. Tem uma frase que fala assim: o inimigo, ele te domina quando ele transforma o seu coração nele. Essa é uma frase assim de altíssimo nível, né? Então, hoje eu queria trazer mais esse processo terapêutico para a gente aproveitar essa semana poderosa. Porque também, né? Amanhã é lua negra, uma lua negra em Áries. E Áries é um signo poderoso. Hoje nós estamos em Áries já, então a gente vai pegar uma força guerreira aí para essa lua nova, né? Quem chegou atrasado, sexta-feira, dia 19, lua do perdão. Fim de ciclo e início de outro ciclo. Então a gente precisa estar com o coração bem limpinho, por isso de todo esse trabalho mais terapêutico, de autorresponsabilidade. Bom? Então, gratidão, gente, uma boa noite, boa semana e bom trabalho para vocês. Aí, sábado, domingo, segunda, 3 dias depois dessa lua, aí nós vamos trabalhar a nível espiritual. Depois que vocês passarem a camomila no cardíaco, darem uma boa liberada em tudo isso, aí a gente volta a trabalhar a nível espiritual. Tá bom? Então, boa noite e agradeço. Beijos.